Este é um homem que não é egoísta ou ganancioso, que vive para servir e por isto é amado e honrado sempre. Esses são versos do poema intitulado A Paul Harris, escrito por Herman H. Hansen e dedicado ao amado fundador do Rotary e presidente emérito do Rotary Internacional. Aqui está Paul Harris em seu escritório em Chicago, na secretaria do Rotary Internacional, trabalhando pela organização que fundou 37 anos atrás. A elegante escrivaninha foi um presente de rotarianos da Austrália. As fotografias na parede são lembranças de suas visitas a Rotary Clubes de todo o mundo. Na vida de uma pessoa, 37 anos é muito tempo. Na vida de um movimento social, entretanto, é apenas um breve instante. O Rotary ainda está na sua infância, testando novas ideias e explorando novas áreas. Entretanto, menos de 40 anos após a criação do primeiro Rotary Club, as ideias do fundador do Rotary e de seus companheiros tornaram-se ideais que não se limitam a um grupo, comunidade ou país. Esses ideais foram aceitos por pessoas de praticamente todas as nacionalidades e afiliações políticas e religiosas. 210 mil homens profissionais e de negócios em mais de 50 países em todo o mundo. Desejamos entrevistar Paul Harris, mas como ele obviamente está a caminho de sua bela casa no bairro residencial Morgan Park, em Chicago, vamos segui-lo e visitar Commonwealth Bank, como já fizeram tantos outros rotarianos. Esta é a residência do casal Harris. Há 30 anos, um ponto de encontro para rotarianos de todo o mundo. Paul e Jean Harris a batizaram de Commonwealth Bank, em homenagem à região da cidade de Edimburgo, na Escócia, onde Jean morou quando criança. Aqui, no Jardim da Boa Vontade, as árvores foram plantadas por visitantes rotarianos de diferentes países. Há uma trilha que une Commonwealth Bank e a casa de Sylvester Shield, amigo de Paul há 45 anos, e a primeira pessoa a quem ele contou o seu sonho de uma organização que tornou-se o Rotary Club de Chicago. Sylvester Shield foi o primeiro presidente do primeiro Rotary Club do mundo. Aqui o vemos visitando os amigos Paul e Jean. Muitas pessoas gostariam de saber que apelo tem o Rotary para homens de boa vontade de quase todos os continentes: Américas, África, Ásia, Europa e Oceania. O que levou Paul Harris a fundar um clube e um movimento que inspiraram tantas pessoas? Quem melhor para responder a essas perguntas senão o próprio Paul Harris, juntamente com Chess Perry, que há muito tempo ocupa o cargo de secretário-geral do Rotary. Olá, Chess. Olá, Paul. Que prazer. Obrigado. Sente-se. O que você trouxe? Um rotariano do oeste do Canadá que está escrevendo a história do seu Rotary Club nos contatou fazendo várias perguntas sobre a organização do mesmo há cerca de 30 anos. É claro que podemos respondê-las consultando nossos registros históricos, porém, ele gostaria que 3 dessas perguntas fossem respondidas diretamente por você. A primeira delas é: qual era o objetivo original de Paul Harris ao organizar o Rotary Club de Chicago? Eu sei que você já ouviu essa. Bem, Chess, quando eu cheguei a Chicago pela primeira vez, fui morar no centro da cidade, onde as pessoas mal se conheciam, pelo menos socialmente. A ideia que eventualmente transformou-se no movimento rotário ocorreu-me certa noite em 1900, quando, após jantar na casa de um amigo advogado, em um subúrbio de Chicago, saímos para uma caminhada pela vizinhança. Paramos em várias lojas e, para minha surpresa, meu amigo tinha um relacionamento extremamente pessoal e até amigável com os proprietários locais. Como em uma cidade pequena, não é, Paul? Exatamente. Eu morava em Chicago há 4 anos. Porém, minha relação com os meus clientes era puramente profissional, não social. Após aquela noite, achei que seria uma boa ideia travar amizade com pelo menos alguns de meus clientes e colegas. E decidi organizar um clube
para reunir socialmente um grupo de profissionais que poderiam também ajudar-se mutuamente. Você disse mutuamente, Paul. Podemos dizer ao nosso companheiro que essa era a ideia básica por trás da organização do primeiro Rotary Club? Sim, é claro. Quando ocorreu-me a ideia de um clube, o aspecto utilitário era muito interessante para mim, pois sendo um estranho em uma cidade grande, a minha falta de conhecidos prejudicava a minha carreira. Entretanto, no período de 1900 a 1905, enquanto eu planejava a criação do clube, o aspecto utilitário tornou-se menos importante do que o desejo de criar uma organização que reunisse homens profissionais e de negócios em torno de amizade e companheirismo. À medida em que o clube foi crescendo, a ideia de ajuda mútua transformou-se no ideal de servir. Acredito que isso responde à primeira pergunta do nosso amigo canadense. Acredito que sim, Paul. Passemos à segunda pergunta. Em 1905, Paul Harris imaginava que o Rotary iria tornar-se a grande organização que é hoje? A resposta a isso é não. Quando o primeiro Rotary Club foi organizado, eu não podia imaginar que ele iria se transformar em um movimento mundial. Mas em breve, comecei a perceber o seu potencial. Estava convencido que poderia tornar-se um movimento importante. E, com a ajuda de outros sócios do clube, passei a incentivar a expansão do Rotary a outras cidades. Novos Rotary Clubes foram fundados em São Francisco, Seattle, Nova York, Boston, Minneapolis, St. Louis e Nova Orleans. Em 1910, o Rotary chegou à cidade canadense de Winnipeg e tornou-se uma organização com visão internacional e um propósito cada vez mais nobre. O que nos leva à terceira pergunta. Nosso amigo não está interessado no passado apenas, ele também gostaria de saber como você, fundador do Rotary, vê o futuro da nossa organização. Chaz, sou um incurável otimista quanto ao futuro. O movimento rotário, que pouco tempo atrás consistia de um pequeno grupo de homens de diversas afiliações políticas e religiosas, cresceu e ganhou experiência. Nosso sucesso gerou expectativas de empreendimentos cada vez maiores. Essa é a minha esperança para o futuro da organização. Os rotarianos continuarão a ser embaixadores da boa vontade para pessoas de todas as raças, crenças e afiliações políticas. Serão promotores da tolerância, paciência, prestimosidade, gentileza, boa vizinhança e amizade. E através do companheirismo de homens profissionais e de negócios, unidos em torno do ideal de servir, alcançaremos o nosso objetivo de compreensão, boa vontade e cooperação mundial para o bem de toda a humanidade. O sucesso do Rotary deve-se à ideia de que o valor de uma pessoa depende de suas ações e não de seu credo, e de seu trabalho em prol do mais nobre e fascinante objetivo, a fraternidade humana.